Ok? Vamos às perguntas. Algumas perguntas são bem semelhantes e uma das questões postas foi a seguinte. Nós estamos vivendo tempos de polarização. E as questões que foram abordadas hoje, muitas vezes são vistas como posicionamento político e por isso mesmo silenciadas. Então a pergunta é para os dois, como vencer esse desafio, se vocês gostariam de comentar um pouco sobre esse desafio. Bom, pergunta capciosa mesmo. Como que a gente faz na prática, né? Eu acho que... Não sei se eu gosto do binarismo, polarização, assim. Eu acho que a gente é muito plural e diverso para pensar só dois lados da moeda, né? E o que a gente estava pensando aqui justamente é como a gente amplia para pensar para além dos binarismos, né? O mundo é desigual. O mundo é desigual. E eu acho que o Fábio apontou muito bem isso na fala dele. Então, fugir da reflexão sobre desigualdade, que é um dado, eu acho que não é válido em termos de reflexão. A desigualdade é um dado. Isso precisa ser transposto no contexto das escolas, de maneira que a gente reflita sobre essa desigualdade. Então, acho que tem um ponto que é importante, é pensar, é um fato. O mundo é desigual. Enquanto a gente continuar apagando, fingindo que ela não existe sobre o manto da igualdade, que é o engodo, ele não se realiza, ele não se concretiza de fato, é o grande perigo, que é a história única, né? E eu acho que também pensar para além da polaridade binária, né? Eu acho que eu gosto dessa perspectiva. E como que na prática das escolas, que eu não sou uma educadora que estou nas escolas, então essa parte talvez, acho que o Fábio vai falar melhor que eu, mas acho que como transpor isso para o contexto escolar, valorizando a diferença, escutando o aluno, o que o aluno traz, o que é importante para ele. Uma das coisas que a Elisa Lucinda fala aqui, que eu gosto muito, e aí pensar, por exemplo, as questões da grafia, né? O erro só é erro porque alguém definiu uma norma. Então, se a gente não pensar criticamente o que é padrão, por que é padrão, quem construiu o padrão, refletir sobre isso, eu acho que a desigualdade ela está manifestada na escola. É só trazê-la para o debate. Ela está na escola, os alunos vêm de lugares diferentes. Só de você perguntar qual é o seu trajeto para a escola, ninguém vai fazer o mesmo trajeto. E ainda que a gente possa fazer o mesmo trajeto, que a gente vá todos os dias para a escola, a gente pode escolher fazer trajetos diferentes. Que polaridade tem nisso? Tem diferença, a diferença é um dado real. Né? Então a gente trabalhar a questão das desigualdades como um dado elementar que nos constitui. E isso pode estar nas pequenas coisas. Como um trajeto até a escola, como uma leitura de um texto, como uma interpretação de um texto. Isso pode estar nas pequenas coisas, né? Eu acho que é valorizar. Eu acho que a palavra-chave é valorizar aquilo que esses alunos e alunas trazem. Entender que o que eles trazem é saber. Eu acho que só isso, que é um pequeno passo, mas que muda completamente a nossa percepção sobre o que é educação, sobre qual é o papel da escola. Né? Fazer com que esse aluno já chegue... É bem Paulo Freire mesmo, né? O aluno já chega sabendo. O que ele traz é saber. E como a gente valoriza isso no cotidiano? Escutando. Eu acho que tem aí um dado fundamental, que é essa escuta. E pensar para além dos binarismos, né? Para além dessa moeda que só tem dois lados, né? E não se esconder do debate das desigualdades, que é para além do debate, é amplo, é pensar camadas. Sabe cebola? Quando a gente vai descascando e a gente vai descobrindo que tem camadas ali, camadas que estão um pouco escondidas. Quais são as camadas que eu posso ir desvendando a partir do momento que eu entendo, que eu percebo esse aluno, que eu escuto o que ele traz, que ele carrega? Né? Eu acho que a partir daí a gente vai conseguindo. No intervalo,
Eu fiquei muito feliz, eu demorei lá, né? Eu fiquei muito feliz de conhecer alguns de vocês e ouvir as estratégias que vocês estão fazendo. Vocês já estão trazendo respostas para questões como essa, né? Então acho que é isso, essa escuta atenta e não fugir do debate. Né? Encontrar caminhos que valorizem o que a gente vê, o dado real, que é o dado da desigualdade, e suas várias camadas, né? E não fugir do debate, eu acho que isso é o mais importante. Não tem como complementar o que Carol aqui disse, né? Já disse tudo. Mas eu quero trazer uma experiência aqui que eu vivi há 2 semanas atrás. Estava numa escola para fazer um letramento racial e tal. E uma colega de história me procurou antes do evento começar, muito cabisbaixa, assim. Poxa, aconteceu uma coisa muito chata. O que houve? O que foi que você está aqui hoje? Ainda bem que você está aqui, talvez possa ajudar a gente a refletir. Eu indiquei e fiz um trabalho com meus alunos utilizando o livro da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. A família, algumas famílias procuraram a direção, questionando a direção, pedindo, primeiro dizendo que a Djamila era uma ativista e que não pode isso na escola e que a escola deveria apresentar para o aluno o outro lado. O outro lado é racismo. Se está usando o livro Pequeno Manual Antirracista, o outro lado, que segundo as famílias, e aí, Graça, aquela que você falou, estava ali conversando, Graça foi minha chefe. Está trazendo umas notas para entregar. A família está pedindo para o outro lado. Quer dizer, a escola está trabalhando no antirracismo. A família questionou com uma dureza e com uma certeza. E aí, eu penso assim, estamos vivendo tempos de polarização. Não estamos vivendo tempos de polarização. A nossa formação social, cultural, histórica foi pautada na violência e na exclusão. São 500 anos de violência, exclusão, patriarcalismo, racismo. Não é novidade. É isso. O que devemos fazer agora é romper o silêncio. É não fingir mais que esse tipo de problema nos afeta e nos atravessa a todos. E a escola tem sim uma responsabilidade diante disso. Silenciar, dizer que trata todo mundo igual, não resolve. Tá aí, ó. Olha o resultado aí. Não resolve. Que alguém quiser falar, nós estamos com os recepcionistas com o microfone. A minha voz é assim. Então, pode... A Lisandra vai levar o microfone para você, a Michelle está ali, tá bom? Porque às vezes no meio da resposta você já tem, puxa, não mandei essa pergunta, Pois é. né? Então tem vontade de perguntar. Eu pegando muito o que ele falou da sensibilidade, eu acho que essa questão da sensibilidade toca muito especialmente. Eu acho que nós, professores também, temos que nos olhar no espelho. Primeiro o seguinte, não se pode admitir um comportamento racista, homofóbico, misógino dentro da sala de aula. Seja com uma criança de primeiro ano ou de jardim, não importa, seja com o aluno do terceiro ano. Você tem que interferir na hora. Não é chato, até aí que eu vou falar com a coordenação. Não. Se você tem certeza do que você está fazendo, você não vai esperar a coordenação. Você vai interferir na hora. Aguenta o WhatsApp do pai depois. Você sabe que o problema é ser WhatsApp. Mas, pelo menos você agiu. Você não está. O apoio dessa Ela está comissão. completando a mesma coisa interessante. Não, eu ia falar que aguentar o WhatsApp dos pais e tal. Se a gente percebeu que precisa fazer aquela intervenção ali na hora, a instituição também precisa bancar isso com a gente. Apoiar. Não acho que nem só apoio, é reforçar mesmo, fazer valer os valores, deixar o professor autorizado, fazer valer os valores dos direitos, de coisas básicas. Porque se somos educadores,
Não só está aqui como professor, mas o coordenador, orientador, o profissional de outras áreas ali daquela instituição também precisam ser validados e respaldados. Eu acho o seguinte, quer dizer, isso tem um pressuposto básico, que foi o que o Fabinho falou. A escola não pode se omitir. Então, uma escola que está respaldada por uma reflexão, por um trabalho cotidiano, quando chegar numa hora dessa, o professor interfere, porque sabe que está respaldado pela coordenação, pela direção, pelos funcionários. A escola tem isso incorporado no seu cotidiano. Então é o seguinte, essa escola que faz isso, essa escola tem condições de, inclusive, ir superando os seus erros, as suas lacunas. Posso fazer só para emendar e passar para o Fábio, para a Carolina, ou talvez para um outro colega. Mas com a tua experiência, Fábio, da Carolina, ou um outro colega aqui, estamos em pleno século XXI, 2022. As escolas já estão tentando, estão fazendo algum trabalho com os alunos perfeitamente, mas talvez tão mais importante com os pais, porque muitas das vezes os alunos são reflexos, né, dos pais. Estamos em pleno 2022, né? Terceiro milênio em curso. As escolas têm feito isso na rede privada, na rede pública, né? O Fábio colocou uma questão aí importante. Pô, se é antirracismo, está defendendo o racismo? Essa questão que eu coloco aí. Obrigado. Zé é professor de educação física, né? Um dos melhores que eu conheço, inclusive. Aliás, eu conheci ele só tem 2 dias. Mas é meu mais novo amigo de infância. É meu mais novo amigo de infância. Professora, a senhora sabe que a senhora está me fazendo um bem danado, né? Eu trabalho no 9º ano lá na escola e tem um colega professor que é Fábio também. E aí os alunos chamam ele de Fabinho e a mim de Fabão, só porque ele tem 12 gramas a menos. Mas é um parecido. Agora a senhora me chama de Fabinho, fiquei tão feliz. 12 gramas? Pra mim é bolha. Poxa, obrigado, eu sou Fabinho também. Sério, eu tenho uma experiência no ativismo antirracista, junto ao movimento negro, portanto não institucional. É recente a minha experiência antirracista nas instituições, inclusive instituições privadas. Isso é bem recente. Thaís, que está aí do seu lado, é minha colega, ó, é minha colega lá na Escola Parque, que é o ambiente, eu peço desculpa estar citando o nome da escola aqui, mas é aonde eu estou atuando. Então eu só posso responder pela Escola Parque, pelo que está acontecendo lá, né, Thaís? Na Escola Parque. E aí eu digo para você assim, vou contar uma historinha. Sou professor de história, né? Acabou de me dizer o Sandy que a gente tem até 3 horas, então dá para contar uma história. Vou contar uma historinha. 2020, diante daquele brutal assassinato transmitido ao vivo, né? Pelas câmeras dos celulares, olha o demônio, pelas câmeras dos celulares, impactou muita gente, o assassinato de George Floyd, né? 7 minutos, quase 8 minutos, aquele soldado, aquele policial, pisando no pescoço do George Floyd, com o joelho no pescoço, e ele dizendo, não estou conseguindo respirar, não estou conseguindo respirar, não estou conseguindo respirar. Morreu. Isso impactou muito. A repercussão foi extraordinária no mundo inteiro. Na Escola Parque, Barra da Tijuca, que a escola tem 2 unidades, Barra e Gávea, alunas, a flexão de gênero aí faz necessário, alunas começaram a implicar a coordenação. A gente não vai... Isso é pandemia, né? 2020, ninguém estava no presencial. A gente não vai fazer nada. Que isso? Olha o absurdo. Vamos. A escola então resolveu fazer uma assembleia para discutir racismo, antirracismo, o que fazer, Tá aí, nasceu, por iniciativa dessas alunas, o coletivo antirracista Carolina Maria de Jesus. Iniciativa das alunas. Esse coletivo mobiliza alunos e alunas, estudantes do ensino médio, Barra e Gávea, tá atuante, legal. A escola então pensou o seguinte, caramba, precisamos aprofundar ou deixar muito clara a nossa intenção antirracista, né? Porque trabalhos individuais dos nossos colegas lá, né, Thaís?
já existiam, sempre existiram. Temos aqui a professora Rita, quase que eu esqueci o nome da professora, uma das fundadoras da Escola Parque está aqui. A Escola Parque tem 50 anos, sempre trabalhou essa pauta, colegas, só que tem um detalhe, isso não estava ainda, essa agenda institucionalizada, de uma maneira orgânica. A partir da iniciativa das alunas, a escola pensou, a gente precisa então estruturar isso melhor. Vamos pensar em formar um comitê antirracista aqui na escola? Fábio, o que você acha? Vamos lá. Instituiu-se então, Zé, comitê antirracista. Olha bem, instituiu-se o comitê antirracista. Mas, e aí Thaís está do teu lado, ela pode confirmar. Eu cheguei lá na Escola Parque, na Gávea, em 2019. Assim que eu cheguei, o colega Tiago, que é meu coordenador, Fábio, vamos organizar uma semana de combate ao racismo? Vamos embora. Mas não é nada de calendário de evento não, nem em março. 21 de março é o Dia Internacional, vamos fazer em março, Semana de Combate ao Racismo. E ele me disse, Fábio, tem um grupo de pais aqui, chamado EP Diversidade Racial. Pais brancos, filhos brancos, que estão implicando a escola para que a escola promova maior diversidade. Então, olha bem, famílias, estudantes, e aí a escola imaginou, não tem como a gente agora ser economista, economizar nesse sentido. Vamos lá. Criou-se então, Zé, o Comitê Antirracista da Escola Parque. O Comitê Antirracista tem algumas propostas. Uma delas é criar uma agenda antirracista na escola, que envolva toda a comunidade escolar. Eu estou aprendendo muito. Aliás, hoje, que dia. Muito obrigado, Santos. Estou aprendendo muita coisa aqui. Muito obrigado. Sempre aprende. Eu esqueci de trazer o Tupperware, que o salgadinho ali, né? Daniela, peraí. Olha que eles não tenham tirado. Eu ia pegar uma. Daniela, então, o Comitê Antirracista tem essa proposta, né? Eu tenho essa tese, professora Rita. Tudo que acontece na escola educa. Os estudantes da Escola Parque não conhecem coordenador preto. Ninguém na direção é preto. São pouquíssimos professores pretos. E há poucos alunos pretos. Esses alunos, seja do infantil ao ensino médio, o que eles estão aprendendo? Brancos ocupam os melhores espaços na sociedade. Isso está naturalizado. É dever do comitê, e agora a Escola Parque assumiu isso e está mobilizando toda a comunidade, famílias inclusive, romper com isso. Um dos objetivos, a Thaís está me ajudando a montar isso, segunda-feira inclusive nós vamos ter um evento, letramento racial também para as famílias. Veja, Zé, tomara que outras instituições, eu não estou dando receita não, tá? Eu não tenho bala de prata, tá, pessoal? Não sei. Eu provoquei no bom sentido. Tá ótimo. Essa é a nossa experiência lá, né, Thaís? Essa é a nossa experiência lá. Letramento racial para as equipes, pedagógica e não pedagógica, aproximação com as famílias, sensibilização dos estudantes. Isso é de fundamental importância. A construção dessa agenda antirracista só vai ser efetiva se for de baixo para cima. Não adianta nada, Cristininha, Cláudia Simões são as diretoras lá da escola, né? O Oswaldo determinarem, agora é antirracista. Não vai rolar. Tem que mobilizar toda a família parquiana, toda a comunidade escolar, nesse sentido. Trabalho árduo, difícil, necessário, mas eu acredito que seja eficiente nesse sentido. Imprescindível. Imprescindível. Faz esse trabalho no bairro da Gávea, tem escolas aqui Bora. do lado, podiam fazer um coletivo de escolas para fazer esse tipo de trabalho. Nós somos vizinhos de vocês e sempre nos juntamos pelos grêmios. Por que não faz isso? Perfeito, professor. Perfeito. Aqui, ó, a participação infantil. Perfeito. Um comentário muito breve. Toda essa experiência narrada pelo Fábio partiu da tensão provocada pelas alunas. Não tem jeito, exatamente, ó. Eu acho que é essa escuta ativa que a gente precisa treinar. Uma vez lá no CPDOC, também foi uma aluna que me provocou, que nos provocou quanto a isso. Uma aluna das visitas escolares ao acervo, e ela me perguntou, onde que é o banheiro sem gênero? Aí a minha cara fiz essa cara que eu tô fazendo pra vocês. Cri, cri, cri.
Não temos. E aí, a partir desse momento, a gente começou a se mobilizar. Bom, gente, olha só, 2022. E provocada por uma fala de uma aluna que nos visitou. Então, essa escuta atenta, ela pode se transformar em transformação real. Então, acho que é isso que é um pouco essas experiências nos ajudam a pensar, a refletir. Desculpa, Carol me lembrou exatamente os estudantes, escutativa, né? Paulo Freire, né? Eu sou professor de História, estava lá no 9º ano dando aula de Iluminismo. Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Hobbes, Hegel... Fabão, não tem nenhuma mulher no Iluminismo? Então, vamos lá. Vamos pensar sobre isso. Nunca mais eu dei a mesma aula que eu dava 30 anos sem pensar nisso. Uma mulher chamada Olympe de Gouges, que viveu a época da Revolução Francesa, Olympe de Gouges, ela propôs uma declaração dos direitos do homem e do cidadão, ao contrário não, mais inclusiva. Declaração dos direitos da mulher e da cidadã. Foi enforcada, ela foi colocada na guilhotina por Robespierre, por causa dessa ousadia. Eu nunca mais dei aula, é isso. Se nós estivermos com ouvidos atentos para prestar atenção no que esses meninos e meninas nos provocam, ô Zé, acho que vai sair coisa boa daí. Gente, o Fábio, como fez um comentário aqui rápido, nós falamos ao mesmo tempo, a mesma frase, e eu queria só interromper essa pergunta e falar sobre isso. A gente comentou aqui que a gente aprende o tempo todo, aprende sempre, ao mesmo tempo, tá? Então, eu queria reforçar que esse tema aqui e outros temas que a gente consegue compartilhar, consegue discutir, consegue aprender, são frequentes nas nossas reuniões, nas nossas assembleias, nas nossas palestras. Então, eu queria convidar, quem não é filiado do Escola Rio, se filie. É importante participar desse tipo de coisa, vocês enriquecem isso. Tá? Para os interessados, o e-mail é faleconosco@escolario.com.br. Escrevam, vamos receber todas as instruções. O convite que eu faço a quem não é filiado, a quem a escola não é filiado. Tá? A pergunta que tem aqui eu achei interessante, porque ela não é sala de aula tradicional, digamos assim. Tem a ver com educação, tem a ver com aluno, mas é um pouquinho diferente. É do Felipe Abdala, do Sagrado. Sou professor da rede privada, porém minha pergunta vai além do âmbito da atuação dentro da escola. Eu hoje trabalho como treinador de futsal, meus atletas são majoritariamente negros. Como auxiliado no processo de entendimento da importância da educação, quando não estou com eles no contexto escolar, tampouco sei como essas questões são abordadas por lá. Lembrando que ainda é muito forte a premissa que atleta não precisa estudar. Eu penso, professor, que a escola tem um papel fundamental no processo formativo, na construção do conhecimento, na reprodução do conhecimento. Acredito nisso, acredito na escola, na sala de aula como um espaço muito potente, acredito mesmo. E a escola pode, se tivermos a intenção, ser um espaço de transformação das realidades. Né? Isso que eu estou dizendo aqui. Não é qualquer escola, não é qualquer educação. Tem que ter a intenção. Né? Senão a gente vai mais reproduzir do que transformar. Eu acredito nisso. Mas é claro também que a escola não tem o poder de sozinha possibilitar essa transformação tão necessária, né? Mas eu acho que ela não deve abdicar, e nós, enquanto profissionais de educação, nós não devemos abdicar do nosso papel, do nosso compromisso ético, político, pedagógico, de auxiliar, de provocar os nossos pares e acolher e auxiliar os nossos estudantes para o enfrentamento dessas desigualdades, né? Evidente que existe um limite, né? Hoje, inclusive, graças, né, aos recursos da tecnologia, os alunos estão muito mais, estudantes, muito mais, né? O que eu estou falando aqui também não tenho certeza absoluta não, vocês vão me auxiliar. Estão muito mais ausentes, né, do que presentes de sala de aula, né? O demôniozinho do celular, né? Que eu lembro, eu acabei de fazer 60 anos, então eu digo assim que vivi 30 anos da minha vida sem a tecnologia, né?
E os últimos 30 anos com a tecnologia, né? Eu lembro quando começou a surgir esse negócio de celular, as escolas, não, aqui é proibido, não pode. Não dá. Nós usamos em sala de aula. A gente não pode também mentir para os alunos, fingir que a gente está querendo fazer a coisa certa e ter um comportamento equivocado, né? A gente usa celular em sala de aula, né? Muitos de nós usamos. Então, proibir não dá. Ainda mais agora, depois da pandemia, né? Foi um sufoco danado para nós dar aula com aquelas letrinhas. Não vi o rosto dos alunos. Eu fui um dos últimos a voltar para a escola, né? Eu tenho algumas comorbidades e tal, então ficar vendo só a letrinha dos alunos foi devastador. Acho que para você também, né, Sandra? Eu sei que você vai de abraço. Foi devastador ficar vendo aquelas letrinhas. E esses anos de pandemia reforçou, no meu entendimento, a dependência e a relação deles com a tecnologia. Eles já são, Graça, nativos digitais. Até o dedo é diferente. O dedinho é diferente. Sério mesmo, nativos digitais. Nós não somos. Então, esses alunos estão muito mais distantes de nós do que próximos a nós. Ou seja, o nosso desafio só aumenta a cada dia. De provocar reflexão, de provocar pensamento crítico, de provocar a valorização da diferença, que é fundamental, de provocar o enfrentamento das desigualdades. É interessante isso. É aquela pergunta da polarização que veio. Essa galera que diz que isso, falar sobre racismo, antirracismo, é polarização, é um tema que não se incomoda com as desigualdades que o racismo provoca, né? Isso é muito interessante, isso. Então eu penso, colega professor que fez a pergunta, desculpa, eu tenho que citar o nome do colega Felipe, a escola precisa fazer a sua parte, nós, profissionais e familiares, precisamos cobrar da escola esse posicionamento, para não acontecer o que a colega falou, pô, eu estou sozinho aqui nesse lugar, ninguém vai me apoiar, não, tem que cobrar. Nós, profissionais de educação, temos esse compromisso ético, político e pedagógico, porém, nós temos um limite também de atuação, né, Carol? Eu queria só complementar, porque você falou aí, Rafa, bom, aqui. Quando a gente coloca Fabinho, claro, Fabinho, que quando a gente coloca aqui, né, não, mas isso é racista, isso é político, isso é social, isso é tudo, né, absolutamente tudo. E agora na sua fala me lembrei de uma lição incrível que o Gandhi, ele atendia na Índia, né? Ele atendia algumas pessoas que vinham em busca da sua sabedoria, e ele, certa vez, recebeu uma vozinha com um neto, e essa vozinha, diante dele, pediu: será que você não pode aconselhar o meu neto a parar de comer açúcar? Ele come tanto açúcar, eu acho que isso não está fazendo bem para ele, e eu não estou conseguindo lidar com isso, eu gostaria muito que você desse uma palavra a ele. E aí o Gandhi virou para ela e falou assim: você volta daqui a uma semana. E uma semana ela voltou, enfrentou toda aquela fila, toda aquela coisa para falar com o Gandhi. E aí diante dele ela novamente fez esse pedido. E aí ele virou para o menino e falou assim: por favor, você precisa parar de comer açúcar. E aí ela virou e falou assim: ué, mas é só isso? Por que você me mandou voltar uma semana depois? Aí ele disse: porque uma semana atrás eu comi açúcar. Sensacional, não é? Então é exatamente isso que você falou, né? A gente não tem como a gente tirar a pessoa, a integridade que nós somos, diante de ninguém, e muito menos dos estudantes, daqueles que a gente orienta, né? Eu só queria comentar isso, né? Que o nosso estar no mundo é um estar político. A gente não se desvincula do lugar de onde a gente vem, das referências que a gente escuta, das músicas, dos nossos saberes, da nossa fé. A gente não se desvincula. Estar vivo é um estar político. Nós somos seres políticos. Lembra daquele poema, O Analfabeto Político, né? O preço da carne demanda, é política. O preço do feijão, o preço da carne. Estar no mundo é um estar. Então o que o futebol tem a ver com racismo? Tudo. Vide os últimos casos, os casos recentes, e que nunca diminuíram, que nos fazem pensar futebol pela perspectiva racial.
né, para voltar lá no Felipe, né, como é que a gente trabalha com essas questões. No caso das atletas, eu me lembro de um caso emblemático, é trazer para o debate na escola. Do caso de uma esportista negra, uma atleta negra da natação, que quis usar a sua touca maior porque ela usava tranças, e o comitê barrou. Isso é política, isso é falar de racismo no esporte. E como isso pode ser transposto para outras áreas? Como é que é a educação física? Então vai refletir porque está lá, porque o racismo está exposto nesses casos. Eles existem. É trazer isso para o debate. Eu me lembro desse caso da atleta, do caso nas Olimpíadas. As Olimpíadas foi assim, né? Um momento que a gente pôde ver muitos desses casos. A velocista, que também não podia correr com as tranças, né? Então, se você não pode ser como de fato a gente é, né? Se eu sou essa, meu corpo é esse, a minha trajetória é essa, se o meu saber, se a minha humanidade é negada, é sinal de que é urgente fazer o debate. Na escola, nas instituições de maneira geral, sem ignorar, eu acho que uma coisa é fundamental. Nós, quando a gente fala das instituições escolares, no meu caso as arquivísticas, a gente está falando o tempo inteiro de estruturas de poder. O tempo inteiro de estruturas de poder. As estruturas de poder historicamente são racistas. Não negar isso já é um ponto fundamental. E refletir para além disso é o que a gente está. Encontros como esse promovem o debate nesse sentido. Aqui. Gente, bom dia. Meu nome é Soraya. Trabalho na Escola Horte, em Botafogo. Eu queria deixar um depoimento aqui nosso, né, em relação ao que a gente vem fazendo na escola, porque é claro que no nosso dia a dia nós enfrentamos muitos desafios, né? Nós trabalhamos basicamente com adolescentes. Então nós começamos no 6º ano, vamos até o ensino tecnológico, e são muitos desafios, é uma diversidade muito grande. Nós temos sim alunos homossexuais, temos sim alunos trans na escola, que usam nome social, temos alunos negros, professores negros, claro que não é a maioria, a gente sabe que ainda tem essa dificuldade, mas uma coisa que fica muito claro para eles, e que a colega estava falando ali, né, que a coordenação tem que respaldar, é algo que a gente, assim, de cara, quando o 6º ano entra conosco, a gente já deixa muito claro para eles que nenhum tipo de segregação ou nenhum tipo de preconceito vai ser tolerado dentro da escola. Então, nós tivemos aí uma situação, estava até comentando com o Fábio, né? Ele falou, eu acho que você deve falar lá na hora. Nessa semana que passou, aonde nós estamos fazendo visitas, né, com famílias, pais novos para entrar no colégio, e temos uma bibliotecária na escola que é uma mulher preta. E essas famílias entraram, a escola é uma escola judaica, então por si só os preconceitos não podem ser tolerados, né, porque o povo judeu é um povo que eminentemente passa por situações de preconceito. E essas famílias entraram na biblioteca, e quando a bibliotecária começou a se dirigir às famílias, teve uma mãe que deu um ataque dentro da biblioteca. Ela começou a gritar, ela está me interrompendo, ela está isso, ela está aquilo outro, e começou a gritar mesmo com aquela profissional. E o nosso diretor de ensino fundamental, que estava acompanhando a visita na hora, ele na mesma hora ele falou, gente, olha, me desculpe, mas eu não vou seguir com a visita. Não vou seguir com a visita, peço desculpas a todos, porque eu não posso admitir que um profissional da escola seja destratado dessa forma. E aí a mãe, muito indignada, eu sou uma mulher judia, como outras famílias que estão aqui, e ele falou, nós não podemos seguir a visita. O que você está querendo dizer então? Que eu tenho que ir embora?
por favor. E essa mãe pegou a bolsa, saiu batendo o pé, muito indignada, mas essa é a premissa que a gente trabalha. A gente, é claro que nós temos dificuldades, claro que nem tudo é perfeito, nós temos também as nossas dificuldades. A gente não procura trabalhar com a igualdade, a gente trabalha na equidade, dando ao aluno aquilo que ele precisa, né? Não o igual para todos, até porque esse igual não existe, mas a gente já deixa bem claro para eles que nenhum tipo de preconceito vai ser tolerado dentro da escola. Então isso é respaldado pela direção, isso é respaldado pela coordenação, e o professor sabe que qualquer situação que haja, ele vai poder atuar. Né? Então queria deixar esse depoimento, tá? Que não é o melhor dos mundos, a gente tem dificuldade sim, mas a gente está trabalhando em relação a isso. Perfeito. Gente, eu queria só fazer um complemento do que a Soraya falou, é um depoimento pessoal, né? Não sei qual Vanessa agora contar essa história. Entrou eu e um amigo preto num restaurante, não muito fino, um restaurante regular em Botafogo, para almoçar, professor, colega nosso, amigo, e eu confesso que eu distraído, entrei e tal, ele reparou, eu falei, reparou o quê? Todo mundo te olhando, olhando para nós. Eu falei, não reparei. Eu falei, por que estão olhando para nós? Eu estou sujo, eu estou com a camisa aberta? Não, você é um branco e eu sou um preto, nós estamos juntos no restaurante que é de uma classe média. Eu falei, que isso? E foi uma coisa surpreendente, passei a prestar atenção nisso naquele momento, eu nunca prestei atenção, nunca parei para pensar sobre isso. Aí eu falei, pô, as pessoas olhavam realmente, você está pouco à vontade, vamos embora? Não vamos embora, vamos ficar. Você está pouco à vontade? Eu estou, mas eu não estou pouco à vontade porque estão olhando, assim, porque eu não percebi. Ele bateu o pé, nós ficamos, almoçamos, pagamos a conta, comemos sobremesa, enfim. Esse tipo de coisa tem que acontecer. Bater o pé sim, tem que fazer sim. A Soraya acabou de falar. Por uma coincidência do destino, eu estou na mesma escola que ela, só que eu não posso contribuir nada. Eu só tenho 2, 3 semanas na escola. Mas é uma coisa que acontece, já percebi que acontece, e é muito legal, que a gente tem cada vez mais focos. Focos de ação, focos de essência. Por enquanto é foco. Acho que vai virar uma coisa geral, né? Tem que começar pelos focos. Não dá para a gente generalizar de uma hora para outra. E tem uma questão que eu acho que a gente precisa parar e pensar nisso. É outra história de romper o silêncio, né? Tratar do antirracismo, por exemplo, provoca desconforto. E precisa provocar desconforto. Porque o racismo, ele produz muitos prejuízos simbólicos e prejuízos materiais, né? O racismo provoca e produz dores que jamais vão ser superadas. O antirracismo não pode ser o tempo todo com flores, não tem como, né? É de fato absolutamente necessário causar um certo desconforto. Tem que causar o desconforto. Quando a gente começa a desvelar o véu onde o racismo está encoberto, vai provocar desconforto. Elisa Lucinda também, eu gosto muito da Elisa Lucinda, ela diz: estamos no momento furicular. O racismo é como se fosse um carnegão. Tem que espremer para sair. Desculpa, é meio... E quando a gente espreme, não sai? Não é sujeira? É isso mesmo. Nós vivemos num país estruturado pela desigualdade, violência e tal. A gente vai ter que se acostumar a viver com desconforto, se a gente quiser superar tudo isso. Tem que viver com desconforto. Tem que desnaturalizar. É o que o Sandy falou. Está incomodado comigo? Não estou incomodado comigo de não ter percebido isso. É isso. O nome disso é teste do pescoço. Você vai sair daqui, você vai para o restaurante maneiro que eu sei, você Ana Paula ali, ó, professora de matemática, vocês vão para o restaurante maneiro que eu sei, faça o teste do pescoço. O que é teste do pescoço? Olha para o lado. Só tem branco? Ou a maioria é branco? Segregação. Tem alguma má fala, esse restaurante é maneira dessa, eu conheço o dono. Pois é. Pergunta a ele, por que não tem um negro aqui na mesma posição que eu? Já que o Brasil é um país de maioria negra. É o segundo país negro do mundo. Fora da África é o primeiro, só perde para a Nigéria. E onde é que estão os negros?
E em que condições? Se a gente for olhar os indicadores, né, Sandra? Qualquer indicador social de qualquer instituto de pesquisa, negros e negras estão em desvantagem. Não, isso não é natural, não. Isso não é natural. Isso é resultado da ação humana. Não é produto da natureza essa desigualdade. E aí eu vou dizer até, ainda bem. Se não é produto da natureza, a gente pode mudar. Mas a gente precisa entender que isso vai provocar desconforto. Na escola Parque, só para encerrar aqui rapidamente, uma família mandou um e-mail para a direção da escola se dizendo indignada com a pauta antirracista e dizendo assim: se vocês estão preocupados com negros, abram uma escola na África. Você não sabia disso, professora Rita? A direção da escola recebeu esse e-mail e a resposta da direção é: vamos ter que perder algumas matrículas. Vai mesmo! Existem empresas que estão agora trabalhando a pauta ESG. Valquíria sabe disso. Valquíria, lá de Rio das Flores, pessoal. É a cidade que mais trata do meio ambiente das 92 cidades do Rio de Janeiro. Rio das Flores, sabia disso? Eu soube hoje, estou aprendendo hoje. Valquíria me ensinou isso ali. Eu perdi o que eu ia falar. As empresas que estão agora avançando na pauta ESG, diversidade, inclusão, elas põem isso no orçamento. A Oi, eu tive um colega lá na escola, um pai, que foi fazer uma palestra na Oi, e eles disseram lá para ele: olha, nós fizemos um cálculo, quanto nós podemos perder ao assumir essa política de diversidade. Isso mesmo, tem que fazer esse cálculo. Nós, nas nossas relações também. Quantos colegas eu posso perder ao apontar o dedo para ele e dizer: você está sendo racista, eu não vou rir dessa piada? A gente precisa fazer esse cálculo também. Tá tão bom o papo, mas está na hora de encerrar. O pessoal do sorteio está ali, mas eu queria fazer uma reflexão para vocês. Agradecer muito aos nossos palestrantes, agradecer imensamente a presença de vocês. O Grupo Escolas Rio foi fundado com compromissos com uma educação democrática, inclusiva e plural, desde o berço. E esse nosso compromisso que une os educadores são escolas confessionais, não confessionais, de diversos credos, mas o que nos une são essas premissas. E discutindo em Assembleia o tema deste ano, nós percebemos que, especialmente diante do contexto atual da nossa sociedade, era muito importante trazer esse tema para o debate. E o que a tônica de tudo que foi dito aqui foi: para mudar mentalidade é preciso agir. E eles trouxeram muitas práticas, nós poderíamos continuar aqui conversando um pouco mais sobre elas. Se você não adotar práticas na sua escola, cotidianamente, contra qualquer tipo de discriminação, você não vai estar trabalhando por uma educação democrática, inclusiva e plural. Uma educação para a diversidade. Muito obrigada a todos vocês.